Opa, boa noite, pessoal. Estão vendo a minha tela? O slide? Beleza, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de monitoramento do Big, utilizando aqui o Grafana e o Prometheus. Essa parte, ela tem na prova, a parte de monitoramento, então eu vou dar uma pincelada aqui nas partes que eu acho importantes para a prova, mas o conteúdo inteiro ele é muito bom para quem vai trabalhar, né? E a gente precisa monitorar o ambiente e etc. Então aqui tem um pouquinho também da parte prática. É, eu dividi aqui os tópicos na parte de implementação, né? Então, para a gente conseguir implementar aí a parte de métricas e ler, monitorar o nosso nó, a gente precisa aqui passar essas métricas aqui no arquivo de configuração do Bezo. A gente precisa habilitar a métrica, a gente precisa falar qual host que a gente vai permitir se conectar aqui para ler as métricas. Então, no ambiente de produção, dependendo do controle, é bom a gente definir, né, qual que é o servidor que vai ter permissão de ler, que tá liberado para qualquer endereço, qual porta a gente vai utilizar para a gente expor essas métricas. No caso aqui, eu deixei a padrão do BISO. Protocolo, esse protocolo aqui é para ter tirado aqui do slide, mas acho que ele passou. E aqui a gente tem a lista de hosts permitidos. Mais para frente aí eu vou mostrar aqui o laboratóriozinho que eu fiz, com essas configurações todas, e vou rodar para a gente ver funcionando aqui. Beleza. Essa segunda etapa aqui seria a configuração do Prometheus. Então aqui a gente precisa criar esse emo aqui com os endereços, né, que a gente quer monitorar. No caso aqui seriam os targets lá dos nossos nodos do BISO. Aqui eu exemplifiquei um Dockerfile, um Docker Compose que a gente vai usar aí para subir o ambiente. Então ele lê daqueles parâmetros do anterior. Então aqui é bem a parte de implementação, né? Para a gente conseguir aí testar. Deixei bem, bem explicadinho aqui no slide, no material. O Grafana, a gente vai fazer também a mesma coisa. A gente vai criar um Docker Compose. Vamos passar aqui qual é a imagem, a porta que a gente quer usar, é a parte do volume. E ele vai gerar para a gente aqui um ambiente aqui na porta 3000, né, que a gente definiu aqui. Beleza. Para a gente se conectar o Grafana e o Prometheus, a gente viu que o Prometheus ele vai se conectar através dos targets que a gente vai passar lá na configuração e depois a gente precisa conectar o Grafana no Prometheus, né? Então a gente precisa acessar o Grafana, lá em Configurations, e a gente precisa passar um data source aqui. Nesse data source a gente vai apontar lá para o Prometheus que a gente configurou, né, na etapa anterior. E se ele fechar a conexão, ele vai salvar e a gente vai conseguir já ler as métricas que a gente está coletando lá dos nossos nó do BISO. Uma parte importante aqui, a gente precisa importar um dash, né, já preparado aqui para o BISO. Ele tem dois dashes lá, um mais simplificado, que a gente consegue baixar, né, tem menos dashes lá de as métricas, e um full. Então, no caso aqui, eu baixei esse full. Ele tem todas as métricas possíveis lá do BISO, e a gente baixa esse arquivo, um JSON, e importa ele aqui dentro lá da parte de dashboard aqui do Grafana. Beleza? Esse comandinho aqui é só para a gente validar, né, se a gente está conseguindo afetar a porta lá do nosso BISO, a porta da métrica que a gente já ativou. A gente pode dar um curl aqui nessa parte e ver se ele retorna, só para a gente testar a comunicação. Beleza. Para a prova, o que que é importante? A gente saber aqueles comandos lá do começo, como é que a gente habilita o monitoramento, né? A gente viu o Metric Enable, a gente viu, a gente tem que passar a porta que vai ser exposta à métrica, e a gente precisa passar qual endereço a gente vai permitir se conectar no nosso nó para ler as métricas. Então, a gente precisa saber isso aí para quem for fazer a prova, né? Precisa estar mais na cabeça. A parte das métricas, é importante saber também, só que eu não vou ler as métricas, né? A gente vai disponibilizar o material. Então, aqui eu listei as principais métricas aí que a gente pode estar
está utilizando, e é bom dar uma lida, tentar entender o que cada uma faz aqui, para a gente conseguir também ir bem na prova, né? Se cair na prova, perguntando de alguma métrica, pelo menos as mais importantes aqui, a gente tem listado, né? Então está dividido aqui por tópicos de tipos de métricas, né? De blocos de execução, sincronização, que é a parte de P2P, quantos peers estão na rede, etc. Parte de transações também. Então a gente consegue ver tudo isso aí lá no Dash, né? A partir dessas métricas que a gente vai utilizar lá do Dash. Transações e pool de transações. Então, é bom dar uma lida aqui, entender cada métrica dessa faz. Também é bom implementar, né? A gente pegar o manualzinho ali, que é bem simples, a gente baixar o criar lá o YAML, executar e ver funcionando. Parte aqui de banco de dados, parte da JVM também, então a gente tem métrica aí para bastante coisa aí, a gente conseguir monitorar bem o nosso nó do BESO. Beleza? Aqui não compensa a gente ficar lendo uma por uma, então é mais para ficar no material para a gente conseguir ler tranquilo aí, tentar entender e gravar, né, quais são as principais métricas. Aqui a gente colocou o link, né, da documentação, então eu tirei essas coisas da documentação. Lá também tem o indicativo de quais softwares a gente pode utilizar para monitorar o BESO. E aqui foi onde eu baixei o, o dashzinho do full do BESO aqui, né? Que tem todas as métricas ali que a gente pode utilizar para monitorar o BESO. Acho que de slide era isso, assim, era bem rápido, né? Porque não, como eu falei, não compensa a gente ficar lendo aquela parte ali das métricas e tal, é mais fácil cada um ler e tentar entender e gravar, né? Então aqui eu vou subir o ambiente, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui eu coloquei 4 nós do Bezo aqui. Então eu repeti aqueles comandos que a gente viu lá. Habilitar a métrica, qual host pode se conectar, a porta que a gente vai usar e o allow list que eu já tinha, né, para permitir outras coisas aqui. Então basicamente a gente precisa dessas três configurações aqui para a gente conseguir habilitar o monitoramento aí do nosso Bezo. Passando aqui para baixo, essa parte ali é do explorador de blocos, mas vou mostrar a parte do Prometheus aqui, né, que é o que a gente está falando. Então aqui eu tenho a imagem que eu vou baixar. Aqui eu coloquei o nome do container porque lá na configuração ao invés de eu chamar ali pela localhost port, eu chamei pelo nome. Então você pode usar essa parte de DNS aqui do container para chamar, configurar lá a conexão. Então foi o que a gente falou ali. Eu leio do arquivo. Deixa eu ver se ele está aberto aqui, não está, mas eu tenho aqui os IPs do Bezo que eu utilizei, dos meus nós. Abaixo aqui eu tenho um Grafana, a gente pode ver que é bem simplesinha a configuração, para a gente baixar e rodar o Prometheus com Bezo e integrar aí com o nosso Bezo. Deixa eu só ver aqui. Aqui é a parte que eu falei com vocês, ó, que é o arquivo onde que eu passo aqui os targets que eu quero que o meu Prometheus se conecte. Beleza? Então vou dar um docker compose aqui. Aí vai subir os serviços. Aí agora a gente vai só acessar as páginas ali para a gente ver rodando. É, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Beleza. Então, beleza. Vamos ver se já subiu o localhost, ó. 9090 foi o que a gente definiu lá no Prometheus. A gente pode vir aqui em status, target, e ver a saúde aqui dos nossos targets. Ó, ainda não subiu. Deve estar subindo ainda. Vamos ver se ele já subiu o Grafana. Beleza, subiu o Grafana. Enquanto isso, a gente pode vir aqui ó, em Data Source, que é onde a gente se conecta lá com o Prometheus. Ó. Então, eu já tinha feito. Passei aqui o endereço, aí porta. A gente passa essa configuração.
e a gente salva ali e se tiver tudo ok, ele se conecta lá e a gente consegue expor as métricas aqui no Dash. Beleza, vamos aqui na parte do Dash, ó. Eu importei o arquivo que eu baixei do site, né, como eu falei. Então vim aqui, dei um import, importei aqui, importei esse template aqui com várias e várias métricas aí para a gente monitorar o nosso ambiente. Vamos dar uma olhada aqui no log, se já subiu tudo. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui se ele já conseguiu ver todos os nossos nós. Então aqui eu tenho 4 nós, né, todos aqui configurados como validadores. E aqui ele já conseguiu se conectar nos nossos nós. E aqui também no nosso dash, né, do Grafana, ele também, daqui a pouco ele já começa a expor as métricas aqui, né? Essa parte demora um pouquinho até ele conseguir expor. Mas a gente já tem aí o ambiente funcionando. Ó, já conectou aqui todos os 4. Antes tinha só 2 aqui, já conectou todos. Daqui a pouco ele já começa a expor as métricas, ó. Connected peers, então a gente já tem aqui, ó, os 4 que a gente configurou. Então, assim, funciona muito bem aqui a parte de memória aqui da JVM. Então, funciona muito bem essa configuração. A gente viu lá que é bem simples, né? Poucas linhas de código ali com o Docker, a gente consegue subir esse ambiente e brincar aqui, entender como é que funciona, entender as métricas. E para hoje era isso, pessoal. Não, é bem rápido, né? Porque é mais um passo a passo ali, como configurar o monitoramento. Então, agora vocês vão poder pegar a documentação aí, o slide, e tentar replicar aí em casa e dar uma estudada, né? Alguém tinha curiosidade uma vez sobre a minha máquina, ela é um Core i5, tem 32 gigas de RAM. Então, só para de curiosidade aí, os containers que eu estou rodando aqui. Fechou. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais aí a atenção. Nossa, Felipe, muito obrigado você por ter compartilhado com a gente aqui. É, realmente precisa de gente com experiência para chegar nesse ponto. Muita gente tem ouvido falar, mas não tem essa prática, né? Tanto que a gente tem algumas perguntas aqui no chat, Felipe. Por exemplo, tem aqui a Clara, parabéns pela apresentação, tudo é novidade para mim. É verdade, Clara, é isso mesmo. Isso é novidade para muita gente, obrigado. O Jorge pergunta se o material que você colocou será compartilhado depois, Felipe. Pode compartilhar esses Sim, slides? sim. Eu Beleza. posso compartilhar o slide, foi a Mari que montou, eu mandei para ela em formato de documento do Word. Eu posso compartilhar o Ah, documento do Word no grupo. Ou em beleza. PDF, pode ser também. A gente está fazendo, Felipe, um repositório lá no espaço da Wiki, da, da LFDT. A gente está colocando o conteúdo, a nossa metodologia, os links dos vídeos, o material dos palestrantes, porque esse material, além de servir para esse grupo que está aqui, a gente começou, deixa eu até ver aqui, Felipe, o nosso grupo começou com 10 pessoas, o grupo cresceu, hoje ele está com 63 pessoas no grupo, e aqui nas apresentações a gente tem rodado aí em torno de 10, 15, 20 pessoas, porque muita gente está em aula, muita gente está trabalhando, muita gente não Uhum, consegue chegar, né? Então, beleza. é, as pessoas pedem a gravação e a gente coloca lá isso, né? A gente está até colocando isso num repositório novo para divulgar nessa semana. Mas, Felipe, muito Ô, obrigado. Josélio, eu te passo então o arquivo, aí você coloca Ah, no repositório, beleza? joia, joia. Eu queria fazer uma pergunta, assim, do teu dia a dia. É, quais, assim, quantos nós você vê as pessoas monitorando? Se essa ferramenta ela tem algum limite de quantidade de nós? Como que é o trabalho de um administrador de uma rede Bezo na prática, assim, né?
Essas ferramentas dão conta de redes maiores, redes com muitos nós e muitos atores? Como é que funciona? Sim, essas ferramentas elas são das mais usadas, né, no mercado. Então, eu já usei para monitorar servidores também, além de ser a parte do Beson, os servidores de aplicações e outras coisas. Então, funciona super bem. Assim, a recomendação seria esse casamento aqui, né, o Prometheus com Grafana. Ah, Inclusive, assim, dependendo de onde que a pessoa rodar os nós, por exemplo, na AWS, né, que eu tenho bastante contato, se você não quiser subir o seu serviço, você tem ele já pronto lá na AWS, por exemplo. Então você pode só usar como serviço lá o Grafana, se conectar, né, passar as configurações e você consegue se conectar aí para monitorar seu ambiente. Então é bem interessante, é uma das ferramentas mais usadas aí, é o que geralmente a gente utiliza, né? tem uma outra pergunta que chegou aqui para mim. Isso, essas ferramentas servem para rodar redes mistas com nós locais e na nuvem? Não sei se eu entendi bem, Sim, sim, mas pode. sim. Pode. A questão aqui, a gente viu lá no Target, Prometheus, você pode apontar ele para uma rede local ou para um nó remoto, né? No caso, teoricamente, você precisaria ter uma VPN e algum caminho seguro. Mas se também não tiver, você poderia expor, não é recomendado, né? Você poderia expor para a internet e bater lá no seu nó via internet também, via IP público, com a porta exposta. Você conseguiria também monitorar dessa forma. Então, independente de onde tiver seu recurso, você consegue monitorar de um lugar só. Olha, chegou aqui uma outra mensagem do Thiago, que ele fala: Parabéns, Felipe, ótima apresentação. Quais métricas você considera mais importantes para o ambiente de produção? A parte de CPU, memória, rede, a parte dos blocos ali, né, o tempo de bloco, quantidade de pias conectados, por exemplo, a gente tem vários nós conectados e se um cair, a gente quer saber, né? Então, é bom a gente monitorar, às vezes criar alarme para a gente conseguir ser avisado, né, quando acontecer alguma coisa, criar as métricas, etc. Beleza, obrigado. Thiago, se tiver mais alguma coisa, pode colocar. Uma mensagem aqui do Bruno Rezende. Tem algum problema de segurança que a gente deve considerar? Você tem alguma recomendação de segurança quando faz essas configurações? Porque a gente sabe que uma rede distribuída, uma rede descentralizada, né, com blockchain, você tem vários administradores, né? Você tem administrador daqui, Uhum. do outro player, assim por diante, né? Que recomendação de segurança você dá? Pedido aqui do Bruno Rezende. No caso aqui da monitoramento, a gente recomenda ali passar qual é o servidor que você quer que se conecte na sua, no seu Bezo para ler as métricas, né? No caso aqui do exemplo, eu coloquei qualquer um. Deixei aberto para qualquer um que tivesse acesso na minha rede aqui, ele conseguiria se conectar no meu BES e ler as métricas. Então, no ambiente de produção, você vai controlar quem pode chegar, vai controlar com firewall também e etc, né? Aí depende de cada caso, mas seria isso, limitar o mínimo de privilégio possível para aquele IP, para aquela porta. E agora o Bruno levantou uma coisa que me veio. Eu posso também segmentar, você falou em níveis de acesso, eu posso dar áreas de monitoramento para pessoas diferentes, dependendo do papel que ela tem numa administração da rede, na governança, Felipe? Cara, essa eu não vou saber te falar, porque geralmente eu trabalhei com ele por acesso, então eu não, assim, nos ambientes que eu atuei, eu não precisei segmentar. Então, eu não sei te falar se aqui eu vou conseguir fazer isso. Tá, Então, eu teria que entendi. dar uma pesquisada. É porque todas as vezes que eu trabalhei, eu sempre tive o acesso, então eu nunca Sim, preocupei com essa parte. legal, mas obrigado. Então, e tem vários parabéns aqui que a gente está recebendo, Felipe. Muito obrigado, Felipe. Foi muito bom. Nada. Acho que a gente poderia agora dar as boas-vindas para Mari. Mari chegou. Mari, tivemos uma apresentação que ficou gravada, você pode ver depois. E a gente está cheio de Maravilha. perguntas aqui, o Felipe está respondendo. Mas, Mari, se quiser fazer a sua introdução, por favor, fique à vontade. Não, quero interromper, não, pessoal. Só desculpa o atraso.
Mas não, podem continuar. No final eu comento sobre a próxima aula, né? Podem continuar, não quero interromper vocês, não. Boa noite a todos. Na verdade, a gente terminou, Mari, né, Felipe? A gente Uhum. fez a parte, a gente cobriu tudo. O Felipe mostrou a questão de Tá. monitoramento, mostrou o Grafana, Prometheus, mostrou eles rodando, né, tal, no ar. Uhum. Daí depois a gente Ótimo. teve aqui uma sessão de perguntas e respostas pelo chat. Uhum. O Felipe já respondeu todas. Se alguém tiver mais Perfeito. alguma coisa, tem vários parabéns aqui agradecendo, né, para o Felipe. Uhum. Não, Eu acho que eu. ok, Mari, pode tocar. Aham. Passando, agradecendo. É, Sandra, sempre com a Vocês gente, estão me Sandra. ouvindo bem, não? Peraí, eu acho que o meu Sim. output. Aqui eu acho que é melhor. Ô, José, sobre aquela pergunta lá da segmentação, eu dei já uma olhada aqui e a gente Ah, consegue configurar, né, se ele vai ser admin, se vai ser visualizador, tem algumas roles que a gente pode criar usuário e ah, entregar para ele. Então, só não vou saber o você, detalhe aqui, mas dá para fazer sim. você sempre atuou como administrador, vendo todo, então, né? Isso. Tá. A pergunta do Bruno é boa, porque assim, às vezes você tem pessoal de negócio, você tem dev, a rede descentralizada, né, com vários participantes na governança, pode ter vários níveis eh, níveis hierárquicos de acesso, né, com diferentes papéis. Então a pergunta é interessante. Às vezes algum pode ver. Eu fico pensando na rede do Drex, que você tem o Banco Central, você tem os bancos, você tem a rede do Drex com o pessoal dos bancos, a rede do banco com os seus clientes. Então você tem vários níveis de interesse, né, que você vai daí distribuir. Então pode ter administrador, pode ter outros papéis, né, Felipe? Isso, eu vi que pode ter outros papéis, sim. Ah, Então legal. aí seria mais dar uma estudadinha nessa parte aqui, né? Esqueci quem perguntou. É Dá uma Bruno. brincada, aproveita o tutorial aí, instala, sobe aí, já dá uma brincada aí, já cria os usuários aqui, define as roles. Legal. Então tá bom. Mari, eu já passei todas as perguntas aqui do chat. O Felipe, obrigado. O Felipe já respondeu todas. Se você quiser agora fazer o Ótimo. fechamento dessa etapa, daí para passar para o Alexandre, fica à Ah, vontade, tá. Mari. Não, tá bom. Não só agradecendo de novo, Felipe, eu já olhei o material, né? Ele me mandou o material. Depois, obviamente,